Lembro-me de cada detalhe daquele dia como se fosse ontem. O sol queimava minha pele com uma crueldade que parecia combinada com o momento. Meu filho Lucas, com apenas 4 anos, apertava minha mão com força enquanto caminhávamos pelo pátio central da fazenda. Aquele lugar imenso, com seus corredores de pedra fria e paredes altas, nunca tinha sido realmente meu lar. Mas naquele momento eu ainda guardava uma fagulha mínima de esperança de que meu pai, Dom Rogério, pudesse ter um gesto de misericórdia. A convocação tinha chegado pela manhã. Meu pai, o homem mais rico e temido de todo o vale, tinha decidido repartir parte da herança em vida. Para ver quem é digno antes que eu morra, diziam os rumores no povoado. Desde que meu marido faleceu, naquele acidente terrível na mina, Lucas e eu tínhamos sobrevivido lavando roupas alheias e comendo sobras. Eu vivia numa pobreza que queimava a alma, mas naquele dia, ao receber o chamado, permiti que um pensamento perigoso germinasse no meu coração. Talvez, apenas talvez, o coração de pedra do meu pai tivesse amolecido ao ver a miséria da sua única filha mulher. O pátio estava cheio quando chegamos. Meus 2 irmãos mais velhos, Roberto e Andrés, vestiam camisas de linho impecáveis e botas de couro que custavam mais do que eu ganhava em um ano inteiro. Els Ryan alto, fumando charutos grossos, olhando os peões que corriam de um lado para o outro, preparando o cenário. Quando eu entrei, o silêncio se fez presente, mas não foi um silêncio de respeito. Foi um silêncio incômodo, pesado, carregado de desprezo. Olhem quem se dignou a descer da sua choça, disse Roberto, soltando uma gargalhada seca, que soou como madeira se partindo. Pensei que o cheiro a sabão barato não te deixaria atravessar o portão. Baixei o olhar, apertando a mão de Lucas com mais força. Só vim porque papai me chamou, respondi com voz suave, quase inaudível. Dom Rogério, para ti, menina, corrigiu Andrés cuspindo no chão perto dos meus sapatos gastos. Nesse momento, as portas duplas da casa principal se abriram com um gemido teatral. Mil pôs sarro, apoiado na sua bengala de ébano com empunhadura de prata. Apesar dos seus 65 anos, continuava sendo um touro, largo, forte, com um olhar que podia cortar o aço. Sentou-se numa poltrona de couro que tinham colocado no alpendre, como um rei no seu trono, olhando para os filhos, como quem olha o seu gado. O tabelião, um homenzinho suado e nervoso, começou a ler os documentos. A voz tremia-lhe. Para o meu filho primogênito, Roberto recebeu as escrituras de 500 hectares de terra fértil e a maquinaria nova. Houve aplausos dos empregados, obrigados e temerosos. Roberto sorriu, com suficiência. Para o meu segundo filho, Andrés recebeu as contas bancárias do norte e o gado de criação, centenas de cabeças de gado premiado. Andrés levantou os braços em sinal de vitória, olhando para o pai com cobiça satisfeita. O meu coração batia descontrolado, martelando as costelas como um pássaro preso. Por favor, rogava em silêncio. Só preciso de um teto seguro para Lucas. Não peço riquezas, apenas uma casa pequena. O tabelião parou e olhou para Dom Rogério com dúvida. O patriarca fez um gesto impaciente com a mão. Continua homem que se informa em todos. E para minha filha Helena, a voz do tabelião quebrou-se. Um silêncio sepulcral cobriu o pátio. Até os pássaros pareceram calar-se. Dom Rogério levantou-se lentamente e fez um sinal a um dos peões, que trouxe uma caixa de madeira suja cheia de lascas e teias de rana. Dentro, algo se movia desajeitadamente. Meu pai pegou na caixa e caminhou até ficar na minha frente. Eu podia sentir o cheiro do tabaco caro e da loção rançosa. Ele olhou-me com um desprezo tão profundo que me gelou o sangue, apesar do calor. Tu sempre foste uma decepção. Helena, casaste com um morto de fome e transformaste numa vergonha para o meu apelido, disse com uma voz grave que retumbava no peito de todos os presentes. Eu tremia. Lucas escondeu-se atrás das minhas pernas. Pai, por favor, sussurrei. Não me chames, pai, gritou ele, e o grito cortou o ar como um chicote. Tu querias a tua parte, verdade? Ok, esta. Com um movimento brusco, Dom Rogério virou a caixa aos meus pés. Do interior caiu, batendo as asas com desespero, uma galinha. Mas não era uma galinha qualquer. Era um animal velho, com a plumagem opaca e desorganizada. Faltavam-lhe penas no pescoço,
e parecia estar cega de um olho. O animal cacarejou fracamente e ficou quieta no pó, tão patética e derrotada quanto eu me sentia. A risada dos meus irmãos estourou em uníssono, cruel e estridente. Olha pra ela, zombou Roberto. É igualzinha a ela, magra e despenada. Dom Rogério sorriu, uma careta torta e malvada. Essa galinha velha já não põe ovos. É um fardo, igual a ti. Dou-ta porque é o único que a tua incompetência merece. Leva menos ar e sai das minhas terras antes que eu solte os cães. Senti que o chão desaparecia sob os meus pés. A humilhação queimava minha pele mais que o sol. Centenas de olhos me olhavam. Os peões, as criadas, meus irmãos, meu pai, todos testemunhas da minha destruição. Uma galinha? Perguntei com a voz afogada em pranto. Agradece que te dou algo, cuspiu Dom Rogério. Agora fora, volta para o teu buraco, e não voltes até aprenderes o que vale o dinheiro. Ou seja, nunca. Lucas começou a chorar, assustado com os gritos. O som do choro do meu filho Tairum me dá paralícia. Agachei-me lentamente, com uma dignidade que não sabia que tinha, e apanhei o animal. A galinha não resistiu. Estava tão fraca que se deixou carregar. Pesava pouco, quase nada. Puro osso e penas secas. Vamos, Lucas, disse, pegando na mão do meu filho. Não olhei para os meus irmãos, não olhei para o meu pai. Virei-me e comecei a caminhar em direção ao portão enorme de ferro forjado. Atrás de mim, ouvi a voz de Dom Rogério uma última vez. Uma frase que se gravaria a fogo na minha memória. Cuida bem dela. É a única herança que verás na tua miserável vida. A caminhada de regresso ao povoado foi um calvário. O caminho de terra estava quente e levantava nuvens de pó que entravam na garganta. Eu caminhava com a galinha debaixo de um braço e Lucas agarrado à outra mão. Não tínhamos dinheiro para o autocarro. Tínhamos de caminhar 10 quilômetros sob o sol inclemente. Passaram-se 2 horas. O sol começou a descer, tingindo o céu de um laranja sangrento. As pernas de Lucas falhavam. Mãe, tenho sede, gemeu o menino. Já quase chegamos, meu amor. Aguenta um bocadinho mais, respondi, embora soubesse que era mentira. Ainda faltava muito. A galinha, a quem mentalmente comecei a chamar caolha por causa do olho nublado, não emitia som. Pensei que talvez tivesse morrido no trajeto. Que ironia, pensei com amargura. A minha herança não durou nem uma tarde. Ao chegar às redondezas do povoado, dei-me conta de que não podia voltar ao quarto que alugava. A dona tinha me dito naquela manhã que se não pagasse os 2 meses de renda atrasados, não me deixaria entrar. E eu não tinha nenhum cêntimo. Parei em frente a um terreno baldio, onde havia uma estrutura meio derruída, o que alguma vez foi uma guarita de vigilância de uma obra abandonada. O teto tinha buracos e o chão estava cheio de escombros, mas tinha 3 paredes. Hoje dormiremos aqui, Lucas, disse tentando soar animada. Limpei um canto com um ramo seco, tirando vidros partidos e pedras. Sentamo-nos no chão de terra fria. A noite caiu rápido, e com ela o frio do deserto, que penetrava até aos ossos. Lucas encolriu-se contra mim e adormeceu de exaustão, com o estômago vazio. Eu fiquei acordada, olhando a escuridão. Ao meu lado, a galinha velha bicava fracamente o chão estéril. Senti uma onda de desespero tão negra que me deram vontade de gritar, até partir a garganta. Olhei para o animal. Tu e eu estamos iguais, não estamos? Sussurrei a galinha. Descartadas, velhas antes do tempo, inúteis. O pensamento atravessou a minha mente como um relâmpago. Devia matá-la. Se a matasse agora, podia fazer um caldo Lucas comuria. Seria a única utilidade dessa herança. Procurei uma pedra grande com a mão. Os meus dedos fecarancei em volta de uma rocha fria e pesada. Olhei para a galinha. O animal inclinou a cabeça e olhou-me com o seu único olho bom. Não havia medo nesse olho, apenas uma estranha e tranquila resignação. Levantei a pedra. A mão tremia-me violentamente. As lágrimas nublavam minha vista. Desculpa muito, mas o meu filho tem fome. Mesmo quando ia deixar cair a pedra, a galinha fez um som. Não foi um bacarejo de medo. Foi um som suave, gutural, profundo. E então, perante os meus olhos incrédulos, o animal agachou-se um pouco, eriçou as suas penas sujas e, com um esforço visível, largou algo no chão. Soltei a pedra e aproximei-me de gatas. Ali, no meio da terra e do lixo, brilhava tênue um ovo. Era pequeno, de casca castanha e rugosa, mas era um ovo. A galinha velha, a inútil,
A que o meu pai tinha dito que já não punha. Acabava de me dar comida. Peguei no ovo com mãos trêmulas. Ainda estava morno. Esse calor estendeu-se pelos meus dedos e chegou direto ao meu coração congelado. Desatei a chorar, mas desta vez não foi de dor. Foi uma catarse. Abracei os meus joelhos e olhei para o céu estrelado que se via através do teto partido. Disse-me que era inútil, sussurrei ao vento, pensando no meu pai. Disse-me que esta galinha era lixo. Olhei para a caolha, que agora bicava tranquilamente um inseto que passava por ali. Enganou-se, disse, e a minha voz mudou. Já não era a voz da vítima. Era uma voz rouca, endurecida pela sobrevivência. Enganou-se conosco. Guardei o ovo com cuidado no meu bolso. Amanhã dá-lo-ia a Lucas. Naquela noite a fome doía, mas a determinação ardia mais forte. Tirei o meu casaco poído e cobri a galinha, pondo-a junto de Lucas, para que se dessem calor mútuo. Naquela noite, no chão frio de uma guarita abandonada, não dormi. A minha mente, antes paralisada pelo medo, agora trabalhava a 1000 por hora. O meu pai tinha me dado uma galinha para zombar de mim. Bem, eu aceitava a zombaria, mas transformá-la-ia numa arma. Vou fazer-te engolir cada uma das tuas palavras, velho do demônio, jurei na escuridão. Vou transformar esta pena velha em ouro. O canto de um galo longínquo anunciou a madrugada. Levantei-me, sacudindo o pó da saia. Doía-me o corpo todo, mas senti-me estranhamente leve. Olhei para o horizonte onde o sol começava a nascer. Isto não era o fim, era apenas o primeiro dia da guerra. O amanhecer do segundo dia não trouxe milagres. Apenas um frio úmido que se colava aos ossos e uma fome que rugia no estômago como uma fera enjaulada. Acordei com o corpo entorpecido pelo chão duro da guarita. Ao meu lado, Lucas dormia feito uma bola, tremendo ligeiramente. Mas a primeira coisa que os meus olhos procuraram não foi o sol, mas a caolha. A galinha estava ali, no canto, bicando uma barata, com uma vitalidade que não tinha no dia anterior. E ali, brilhante sobre a terra suja, havia outro ovo. Era pequeno, sim, mas era a confirmação de que Deus, ou o destino, não me tinha abandonado completamente. Levantei-me sentindo o ranger das minhas próprias articulações. Não tinha cozinha, nem frigideira, nem azeite. Tinha de improvisar. Saí para o terreno baldio e procurei entre o lixo acumulado por anos de abandono. Encontrei uma lata de conservas enferrujada e lavei-a freneticamente numa poça de água da chuva acumulada na noite anterior, com os ramos secos e um isqueiro que guardava no bolso. A única herança do vício de fumar que teve o meu defunto marido. Consegui fazer uma pequena fogueira. Fervi o ovo dentro da lata com um pouco de água. Quando Lucas acordou, o cheiro a ovo cozido era o mais delicioso que tinha cheirado na sua curta vida. Come, meu filho, disse, descascando o ovo com cuidado para não desperdiçar nenhuma migalha da clara. E a mãe? Perguntou o menino de boca cheia. Eu não tenho fome, menti, sentindo como o meu próprio estômago se contraía dolorosamente. Eu alimento-me de te ver comer. Naquele dia, tomei uma decisão radical. Não podia comer o capital. Se comêssemos os ovos, acabariam em 2 dias. Se cuidasse da galinha, teria comida para sempre. Deixei Lucas a brincar com pedras dentro da guarita, com a ordem estrita de não sair, e levei a caolha debaixo do braço, até o mercado do povoado. Não ia pedir esmola. Ia procurar recursos. O mercado era um fervilhar de cheiros e ruídos. O aroma dos coentros frescos misturava-se com o cheiro da carne crua e o suor dos carregadores. Caminhava de cabeça baixa tentando passar despercebida, mas carregar uma galinha velha e caolha chamava a atenção. Olhem para a filha de Dom Rogério, gritou alguém de uma banca de frutas. Agora passei os seus animais de estimação. As gargalhadas estouraram como vidro partido. Apressei o passo, sentindo o calor da vergonha sabir-me pelo pescoço. Cheguei à zona de descarga das verdurarias. Ali, no chão, havia folhas de alface murchas, cenouras partidas e tomates esmagados que os comerciantes deitavam fora. Lixo para eles, ouro para mim. Agachei-me e comecei a apanhar as sobras mais limpas. Oiça! Saia daí, gritou-me um homem gordo com um avental manchado de sangue. Não queremos indigentes a espantar a clientela. Só apanho o que deitam fora. É para o meu animal, respondi com a voz trêmula, mas firme. Fora, o homem fez o gesto de me dar um pontapé. Recuei, protegendo a galinha com o meu corpo.
Corri para um beco traseiro com o coração a bater descontrolado. Sentei-me sobre um caixote de madeira, tentando não chorar. Não podia dar-me ao luxo das lágrimas. As lágrimas desidratam e eu não tinha água limpa para me repor. Tens coragem, menina. Isso é bom. Levantei a vista de repente. À minha frente estava uma mulher idosa, de pele enrugada como um mapa antigo e olhos negros e vivos. Estava sentada num banco baixo, a desgranar milho numa bacia de esmalte. Não quis incomodar a senhora. Comecei. Não incomodas. Vi como aquele bruto te gritou, disse a anciã sem deixar de desgranar. Chamo-me Dona Soldad, mas todos me chamam Chole. De onde vens com esse animal tão feio? Olhei pra Caolha. É o único que tenho. O meu pai expulsou-me. Disse que era tudo o que eu merecia. Dona Chole soltou uma gargalhada rouca que terminou numa tosse seca. Os homens ricos são tolos. Não veem o valor onde não há brilho. Essa galinha tem boa postura, embora esteja velha. Olha como tem as patas amarelas e fortes. Se lhe deres bom milho, dar-te-á bons ovos. A anciã meteu a mão no saco e tirou um punhado de milho quebrado. Toma, as galinhas precisam de força para pôr. Se ela come, tu comes. Recebi o milho nas minhas mãos em concha como se fosse pó de diamantes. Não tenho como lhe pagar, Dona Chole. Não te cobrei, respondeu a anciã, mas se queres pagar amanhã, vem cedo. Doe-me as mãos de desgranar. Se me ajudas, dou-te um saco de desperdício de milho e um pouco de água limpa. Foi o primeiro acordo, a primeira transação da minha nova vida. Voltei à guarita com o coração um pouco menos pesado. Alimentei a Caolha com o milho de Dona Chole e com os insetos que cacei eu mesma entre os escombros. O animal comeu com voracidade. Naquela noite dormi sentada, vigiando a entrada da guarita com um pau na mão, protegendo o meu filho e a minha galinha dos ratos e dos homens maus. Passaram-se 3 semanas. A minha rotina tornou-se de ferro. Levantava-me antes do sol. Caminhava 2 quilômetros até ao poço público para trazer água em garrafas de plástico resgatadas do lixo. Depois ia à banca de Dona Chole. Trabalhava 4 horas a desgranar milho, a limpar o chão e a carregar sacos que pesavam mais do que eu. As mirrasmas, antes suaves, encheram-se de bolhas que rebentavam e voltavam a sair, transformando-se, pouco a pouco, em calos duros. Em troca, Dona Chole dava-me 1 quilo de milho de segunda, as folhas de espiga que sobravam, e às vezes, uma tamale que não se tinha vendido. A Caolha, contra todas as probabilidades, floresceu. As penas voltaram a crescer-lhe, brilhantes e avermelhadas. E o mais importante, punha um ovo diário sem falta. 7 dias, 7 ovos. Eu e Lucas comíamos um ovo partilhado a cada 2 dias. Os outros, eu guardava-os numa caixa de cartão com palha, como um tesouro sagrado. Numa terça-feira de manhã, cheguei com 5 ovos limpos e brilhantes à banca de Dona Chole. O que vais fazer com esses? Perguntou a anciã. Quero vendê-los, disse. Preciso de dinheiro. Lucas precisa de sapatos. Os que tem já não lhe servem, e cortou o pé ontem. Dona Chole assentiu. Põe-nos aí junto das minhas temales, mas não os ofereces. São ovos de galinha de campo alimentada com milho e cuidada com amor e sovalimase. Pede 3 pesos por cada um. 3 pesos, abri os olhos. Na loja dão-nos a 1 peso e 50 cêntimos. Esses são ovos de granja, tristes e aguados. Os teus são vida pura. Faz-me caso. Coloquei os 5 ovos sobre um pano limpo. O primeiro cliente passou de largo. O segundo riu-se do preço. Estás doida, mulher? Com isso compro 2 no supermercado. Senti o impulso de baixar o preço, de rogar, mas olhei para Dona Chole, que continuava a trabalhar sem se imiscuir. Firmeza, disse a mim mesma. O meu trabalho vale. O esforço da Caolha vale. Ao meio-dia, uma mulher jovem vestida com roupa de cidade parou. Olhou para os ovos. Parecem muito frescos, comentou. São de quinta, sim senhora, respondi, pondo-me de pé. A minha galinha come milho e ervas. São ovos do dia. A mulher sorriu. Levo 5. Levo 5. A minha avó diz que estes são os únicos que servem para fazer um bom pudim. A mulher tirou uma nota de 20 pesos. Fique com um troco, disse, e foi-se embora com os ovos embrulhados em papel de jornal. Fiquei a olhar para a nota na minha mão. 20 pesos. Era a primeira vez em 5 anos que tinha dinheiro ganho por mim mesma, sem o pedir, sem depender de um homem.
20 pesos. O peito inchou-se-me com uma emoção tão forte que tive de me sentar. Não era muito dinheiro, mal chegava para 1 quilo de feijão e um par de sandálias de plástico baratas. Mas para mim, aqueles 20 pesos eram a chave da minha liberdade. Vês? Disse Dona Chole sem me olhar. O mundo paga pela qualidade, não pela pena. Naquela tarde não comprei sapatos. Fui a uma loja de forragens e comprei 2 quilos de ração especial para aves poedeiras. Depois fui à farmácia e comprei uma vitamina em pó para água. Quando cheguei à guarita, Lucas correu a abraçar-me. Trouxeste comida, mãe? Trouxe algo melhor, Lucas. Trouxe futuro. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, sentei-me a fazer contas num pedaço de papel. Se a caolha continuasse a pôr um ovo diário, eram 7 ovos por semana, 21 pesos. Se comprasse outra galinha, seriam 14 ovos, 42 pesos. Mas uma galinha poedeira custava 80 pesos. Precisava de 4 semanas de poupança total para comprar uma segunda galinha. 4 semanas de fome. Olhei para a caolha, que dormia placidamente sobre um ninho melhorado com trapos velhos. Vais ter uma irmã, sussurrei-lhe. Prometo. O destino, no entanto, tinha os seus próprios planos. 2 dias depois, uma tempestade açoitou o povoado. O céu pôs-se negro como a boca de um lobo, e a água caiu como se o céu quisesse afogar a terra. A guarita não resistiu. O teto furado transformou-se numa cascata. O chão de terra fez-se lama. Abracei Lucas e a galinha no canto mais seco, cobrindo-os com o meu próprio corpo e um plástico que tinha encontrado. O frio era insuportável. O vento uivava, arrancando lâminas e ramos. Tenho medo, mãe, chorava Lucas. Xi, meu amor. Sou forte, sou uma parede. Nada te vai acontecer, cantava-lhe, embora os meus dentes batessem. Volta para o teu galinheiro. A frase do meu pai voltou, zombeteira, entre os trovões. Isto é um galinheiro, Helena. Estás a viver como um animal. Por um momento, a tentação de me render foi avassaladora. Podia ir à fazenda, atirar-me aos pés do meu pai, suplicar perdão, deixar que me humilhassem desde que tivesse um teto quente. Olhei para Lucas, molhado e assustado. Olhei para a galinha que me olhava com seu único olho, tranquila, confiando em mim. Não se voltasse agora, Lucas aprenderia a ser um escravo. Se ficasse e resistisse, Lucas aprenderia a ser um rei. A tempestade durou toda a noite. Ao amanhecer, a guarita estava inundada. Tudo estava molhado, mas estávamos vivos. Saí para o exterior. O ar estava limpo e frio, e então vi. A tempestade tinha derrubado uma cerca velha de um terreno vizinho. Entre os escombros de madeira podre e arame, havia lâminas de zinco que o vento tinha arrastado de sabe-se lá onde. Também havia rolos de rede ciclônica velha, materiais, onde outros viam destruição. Eu via uma oportunidade. Passei os 3 dias seguintes a trabalhar como um homem. Arrastei as lâminas, preguei postes com pedras, desenrolei a rede com as mãos a sangrar. Não reparei a guarita para mim. Construí um galinheiro sólido, pequeno, mas seguro, colado à parede mais forte da ruína. Pus palha seca que consegui no mercado, em troca de limpar um estábulo. Quando terminei, meti a caolha dentro. A galinha cacarejou feliz, explorando o seu novo palácio de 1 metro quadrado. No dia seguinte, quando fui trabalhar com Dona Chole, a anciã olhou-me com um sorriso misterioso. Soube que ao vizinho das traseiras caiu o teto, disse Chole. Dizem que lhe fugiram 3 galinhas, e que o muito tolo disse que ficasse com elas, quem as encontrasse, porque de certeza já estavam mortas de frio. Deixei de desgranar. 3 galinhas? Sim, andam por aí perto do ribeiro. Se alguém fosse esperta e tivesse um galinheirozinho seguro, talvez essas galinhas pudessem ter um novo lar. Não esperei que me dissessem 2 vezes. Corri, como nunca tinha corrido, ignorando o cansaço, ignorando a fome. Procurei entre os arbustos do ribeiro, com a lama até os joelhos. Encontrei a primeira morta de frio. Senti uma pontada de dor. Encontrei a segunda a ponto de morrer, a tremer debaixo de uma folha de bananeira. Metia no meu seio para lhe dar calor. E encontrei a terceira a bicar nervosamente perto da margem. Levou-me 1 hora apanhar a terceira. Acabei coberta de lama, arranhada e exausta, mas voltei à guarita com 2 galinhas novas. Estavam magras, assustadas e maltratadas, mas estavam vivas.
Mete-as no galinheiro novo junto da caolha. A veterana olhou-as, eriçou as penas e fez-lhes um lugar na palha. Aceitou-as. Deixei-me cair sentada em frente ao galinheiro, respirando agitadamente. Tinha 3 galinhas. 3 máquinas de produção. O meu pai tinha me dado uma para me humilhar. Eu tinha conseguido mais 2 com o meu próprio suor e a ajuda de Deus. Olhei para as minhas mãos sujas, cheias de cortes e calos. Já não eram as mãos de uma menina rica, eram as mãos de uma produtora. Lucas saiu da guarita, esfregando os olhos. Mãe, agora somos agricultores? Sorri, e pela primeira vez em anos, o meu sorriso chegou até os olhos, iluminando o meu rosto demacrado. Sim, meu amor, somos agricultores. E isto, apontei para o pequeno galinheiro feito de lixo e esperança. Isto é apenas o começo. Naquela noite sei e meia tamale que me ofereceu Dona Shirley, sabia a glória. Adormeci embalada pelo suave cacarejar de 3 galinhas que dormiam seguras e quentes. No meu bolso tinha os 20 pesos da minha primeira venda. No galinheiro tinha o meu futuro a multiplicar-se. A sobrevivência tinha terminado. Agora começava o negócio. O tempo no campo não se mede em horas, mas em colheitas, em luas e, no meu caso, no peso dos cestos. Tinham passado 2 anos desde aquela noite na guarita derruída, o que começou com uma galinha caolha e 2 resgatadas do frio Tinhasei, transformado numa sinfonia de cacarejos que acordava o sol todas as manhãs. As minhas galinhas já não eram 3, eram 150. A minha rotina já não era de sobrevivência desesperada, mas de uma precisão militar. Às 4 da manhã, antes do céu se pintar de azul, eu já estava de pé. O cheiro a café acabado de fazer misturar AVC, com o aroma adocicado da palha limpa e da ração fermentada. Lucas, que já tinha completado 6 anos, levantava-se comigo sem que ninguém o obrigasse. Eu recolho-os da Zona Sul, mãe, dizia o menino, calçando as suas botas de borracha. Botas que lhe serviam na perfeição e que tinham sido compradas novas, não herdadas nem encontradas. O galinheiro já não era um curral de lixo. Agora era uma estrutura longa e ventilada, construída com madeira de pinho e teto de chapa galvanizada. Tinha aprendido, graças aos ensinamentos de Dona Shirley e à minha própria observação obsessiva, que uma galinha feliz punha melhores ovos, enquanto os meus irmãos na fazenda grande enjaulavam os animais em gaiolas minúsculas, sob luzes artificiais. Eu deixava que as minhas pastassem livres durante o dia comendo insetos, trevos e restos de hortaliças orgânicas. O resultado era um produto que não tinha concorrência. As gemas dos meus ovos não eram daquele amarelo pálido e triste do supermercado. Eram de um laranja intenso, quase avermelhado, cremosas e com um sabor a campo que fazia fechar os olhos a quem os provava. Naquela manhã, carreguei a carrinha. Era uma Ford velha de 1990, com a pintura descascada e um motor que rugia como um leão asmático, mas era minha. Tinha menos a comprado. Havia 6 meses com dinheiro vivo, 15 mil pesos que tinha poupado moeda sobre moeda. Vamos, Joana! Gritei, em direção ao armazém. Joana, uma rapariga do povoado de 18 anos que tinha fugido de um marido agressor, saiu a correr com mais 2 caixas. Foi a primeira empregada que consegui contratar. No início só lhe pagava com comida e teto. Mas agora Joana recebia 2 mil pesos semanais. Um salário digno que lhe permitia caminhar de cabeça alta. Dona Helena, a encomenda do Hotel Central está pronta, informou Joana, secando o suor da testa. São 300 peças e o restaurante La Casona pediu mais 200 para o brunch de domingo. Assenti, sentindo uma pontada de orgulho no peito. Carrega com cuidado, que não se parta nenhum. Cada ovo é uma promessa cumprida. A viagem ao mercado já não era a pé. Conduzia minha carrinha pelo caminho de terra, levantando pi, mas desta vez o pó não me sufocava. Era o rastro do meu progresso. Ao chegar ao povoado, a minha banca já não era uma manta no chão. Tinha um local fixo no canto mais movimentado do mercado, pintado de amarelo brilhante, com um letreiro de madeira queimada que dizia: Granja Caolha menos ovos de pastoreio. Sim, tinha ali posto o nome em honra da minha primeira companheira. A galinha velha tinha morrido havia 1 ano, de morte natural, adormecida ao sol. Tinha menos a enterrado debaixo de um pessegueiro, chorando não de tristeza, mas de gratidão. Mas o seu legado vivia nas 350 galinhas,
que agora povoavam o meu terreno. As vendas eram imparáveis. Dê-me 2 dúzias, Dona Helena. Eu quero 3, que os meus netos não comem outros. As pessoas faziam fila. Eu despachava com rapidez, as minhas mãos calejadas movendo-se com destreza. O som das moedas a cair na caixa de metal era música constante, mas o crescimento trouxe inimigos invisíveis. À meio da manhã, um rumor correu pelo mercado como um rastilho de pólvora. Soube, Dona Helena. Sussurrou-me o talhante da banca ao lado, um homem bigodudo chamado Dom Pedro. A gripe aviária no vale. Dizem que na fazenda El Roble estão a sacrificar animais aos milhares. O coração perume instante. O Roble, a fazenda do meu pai e dos meus irmãos, estão doentes? Perguntei, tentando controlar a voz. Dizem que sim, por os terem tão apertados e sujos, a peste pegou-lhes forte. O governo mandou quarentena, ninguém pode tirar nem meter galinhas de lá. Senti uma mistura de alívio e terror. Alívio porque a minha granja estava longe, do outro lado do rio. E as minhas medidas de higiene eram extremas, graças à paranoia de Dona Chole. Terror porque, se a doença chegasse às minhas terras, perderia tudo numa semana. Naquela tarde não voltei tranquila para casa. Comprei cal viva e desinfetantes naturais. Ao chegar ao meu terreno Rune, Wana e Lucas, ninguém entra na granja sem lavar as botas com cal. Ordenei com voz de general. Ninguém estranho se aproxima das vedações. Vamos blindar-nas. Durante as 4 semanas seguintes, o vale viveu em pânico. Os caminhões do governo passavam cheios de sacos pretos. O cheiro à carne queimada vinha desde as grandes fazendas industriais, onde incineravam as aves doentes. E eu não dormi. Patrulhava as minhas vedações com uma lanterna, vigiando que nenhum animal selvagem entrasse, examinando bico por bico as minhas galinhas. Preparei remédios antigos que Dona Chole me ensinou. Água com alho e limão para subir as defesas, ervas amargas na ração. As minhas galinhas não espirraram nenhuma vez. Enquanto a indústria avícola da região colapsava, as galinhas de Helena continuavam a pôr, saudáveis e fortes, protegidas pelo isolamento e pelo cuidado obsessivo. A crise dos outros transforma-se na oportunidade dourada de Helena. O telemóvel barato, que tinha comprado, começou a tocar. Senhora Alana, fala o gerente de compras do supermercado regional. Os nossos fornecedores habituais falharam. Não tem ovos. Precisamos de produto. Quanto tem? Respirei fundo. Sabia que este era o momento de saltar no vazio. Tenho produção estável, disse com calma fingida. Mas o meu preço é diferente. O meu produto é premium, não importa o preço, respondeu o gerente desesperado. As pessoas estão a pedir ovos e as prateleiras estão vazias. Compramos-lhe tudo. Tudo o que produzir. Nesse mês, a conta bancária de Helena, que costumava ter saldos de 3 ou 4 algarismos, recebeu uma transferência de 40 mil pesos. Olhei para o recibo da caixa automática uma e outra vez, incrédula. 40 mil pesos. Era mais dinheiro do que o meu pai me tinha dado em toda a minha vida para as minhas despesas, quando vivia na fazenda. Com esse capital, não comprei roupa cara nem joias. Comprei o terreno vizinho. Eram 2 hectares de terra fértil, que confinavam com o meu galinheiro alugado. Assinei as escrituras perante o mesmo tabelião que, anos atrás, tinha lido o testamento da minha humilhação. O homenzinho olhou-me por cima dos óculos, surpreendido ao ver aquela mulher que recordava chorar e suja, agora assinar com pulso firme e a pagar com um cheque certificado. Parabéns, proprietária, disse o tabelião com um tom de respeito novo. Obrigada, respondi seca. E diga ao meu pai, se o vir, que a galinha velha continua a pôr. O negócio explodiu. Ao 3º ano já não tinha 300 galinhas. Tinha 1.100. Contratei mais 3 mulheres do povoado, todas mães solteiras ou viúvas que precisavam de uma oportunidade. Construí um 2º pavilhão, instalei um sistema de recolha de água da chuva e painéis solares para as incubadoras. A minha marca Granja Caolha tornou-se sinônimo de qualidade em toda a província. Os chefes da cidade viajavam pessoalmente para negociar comigo, mas o sucesso real, o que me enche a alma, aconteceu numa tarde de domingo. Estava no novo escritório que tinha construído, uma pequena sala com ar-condicionado e um computador onde levava a contabilidade. Através da janela vi chegar uma carrinha de luxo,
Uma dessas 4x4 reluzentes que custavam milhões, a carrinha parou, na entrada da granja. Saí para o alpendre, limpando as mãos nas calças de ganga. Do veículo desceu um homem, vestia fato, embora fosse domingo, e parecia agoniado. Era Andrés, o meu irmão do meio. O tempo não tinha sido amável com ele. Tinha engordado, tinha olheiras profundas e o cabelo ralo. Caminhava de ombros caídos, muito longe da arrogância com que tinha celebrado a sua herança anos atrás. Ficou quieta, de pé na entrada do meu domínio, não disse nada. Deixei que ele se aproximasse. Andrés olhou em redor. Viu os pavilhões impecáveis, o pessoal a trabalhar uniformizado, a carrinha de distribuição rotulada, o verde intenso dos prados. Engoliu em seco, visivelmente. Helena, disse ele. A voz soava rouca. Andrés, respondi. O meu tom não foi de ódio, mas de uma calma gelada. Tens um lugar bonito aqui. Tem uma empresa, Andrés, a que vens. Andrés passou a mão pela nuca suada. A coisa tá feia na fazenda, Helena. A gripe aviária matunãs, metade do gado vacuno. Também se complicou tudo. Oh, pai. O pai não está bem de saúde, e os bancos... Bem, tu sabes como são os bancos. Sei como são. Cobram o que se deve. Precisamos de um empréstimo. André soltou de repente, sem me conseguir olhar nos olhos. Um empréstimo ponte e só até passar a má fase. O Roberto não quis vir, mas eu soube que te estava a correr bem. Senti uma risada amarga subir-me pela garganta, mas contive-a. Então, a inútil agora é o banco da família? Perguntei suavemente. Andrés ficou vermelho de vergonha. Olha, sei que fomos duros. Duros? Dei um passo em frente, e Andrés recuou instintivamente. Atiraram-me para o lixo. Disseram-me para morrer de fome. Deram-me uma galinha moribunda para se rirem de mim. Era o que havia. Defendeu-se Andrés, fracamente. Não, cortei. Era o que vocês eram. Miseráveis. Houve um silêncio tenso. O cacarejar de milhares de galinhas enchia o ar. Um som de vida e prosperidade que contrastava com o fracasso que emanava de Andrés. Não vos vou dar dinheiro, Andrés, disse finalmente. O rosto do meu irmão decompôs-se. Somos o teu sangue, o pai. Pode morrer se perder a fazenda. Não vos vou dar dinheiro, repeti. E depois, com um sorriso que não chegava aos olhos, acrescentei. Mas posso dar-vos trabalho. Andrés olhou-me como se lhe tivesse dado uma bofetada. Preciso de peões para limpar o guano dos currais novos. Pago 1.200 pesos por semana, mais benefícios. Se o Roberto e tu quiserem trabalhar, as portas estão abertas. Mas terão de lavar as botas com cal antes de entrar. Andrés olhou-me com ódio puro. Deu meia volta, subiu para a carrinha de luxo, que provavelmente já devia ao banco, e arrancou levantando gravilha, fugindo da humilhação. Viu ir embora. Não senti prazer, mas sim uma imensa sensação de justiça. Lucas, que agora tinha 7 anos, aproximou-se a meu lado. Quem era aquele senhor, mãe? Ninguém importante, filho. Apenas um fantasma do passado. Naquela noite revi os livros de contabilidade. Os números eram sólidos. Vendas mensais 80.000 pesos. Lucro líquido 35.000 pesos. Ativos 2 hectares de terra, 2.000 aves, 2 váculos. Tinha crescido, tinha me consolidado, mas a visita de Andrés assumia uma inquietação. O meu pai estava doente. A fazenda, o roubo, aquele lugar imenso e cruel, que simbolizava toda a minha dor, estava a cambalear. Fechei o livro de contas e olhei pela janela para a colina onde se via, ao longe, a silhueta da casa grande do meu pai. Ainda não. Sussurrei para mim mesma. Ainda falta o golpe final. Levantei-me e caminhei até ao espelho. A mulher que me olhava de volta já não tinha medo. Tinha linhas de expressão marcadas pelo sol e pelo esforço, sim, mas tinha um olhar de aço. Tinha sobrevivido. Tinha crescido. Agora estava pronta para conquistar. Sabia que o destino dele roubo e o de Granja Caolha estavam prestes a cruzar-se definitivamente. E desta vez não seria eu a sair de cabeça baixa. Apaguei a luz. Amanhã tinha de negociar a compra de um caminhão frigorífico. O império apenas estava a levantar os seus muros. O outono chegou ao vale com um vento dourado que embalava os milharais e um sol que banhava as terras de Granja Caolha. Para mim, no entanto,
Aquele dia não era um dia qualquer. Era o dia da inauguração da minha nova unidade de processamento automatizado. Tinham passado 5 anos e 3 meses desde que saí expulsa da casa do meu pai. Agora estava de pé em frente a um grupo de 20 empregados uniformizados de branco e verde, a verificar as últimas caixas de uma encomenda massiva para a cadeia de supermercados nacional. Verifiquem os códigos de data no lote 304. Ordenei com voz firme, mas amável. Vestia uma camisa de linho fresca, calças de trabalho de boa qualidade e umas botas de couro que, embora funcionais, denotavam estatuto. O meu cabelo estava apanhado numa trança elegante, e o meu rosto, embora marcado pelo sol, resplandecia com uma serenidade inquebrantável. Ao meu lado, Lucas, já um menino de 9 anos, esguio e vivaz, ajudava a colar etiquetas com orgulho. O ruído de um motor a tossir interrompeu a eficiência do momento. Todos viraram para o portão principal. Entrou um veículo que reconheci de imediato, embora me custasse acreditar. Era o Cadillac antigo do meu pai, mas já não era a besta negra e reluzente que impunha terror no povoado. Estava coberto de pó, com o farol partido colado com fita adesiva e o para-choques pendurado de um lado. O carro avançou aos solavancos e parou em frente ao cais de carga como uma fera ferida à procura de onde morrer. O silêncio na unidade fez-se absoluto. Só se ouvia o zumbido dos ventiladores gigantes. A porta do condutor abriu-se com um ranger metálico doloroso. Primeiro desceu uma bengala, não a de ébano e prata de que me lembrava, mas uma de madeira vulgar, gasta na base. Depois, desceu ele. Senti um golpe no estômago, mas obriguei-me a manter-me direita. Dom Rogério era uma ruína. O touro que tinha governado o vale tinha se consumido. O fato, outrora impecável, ficava ali, 2 tamanhos grande, pendurado de uns ombros ossudos. Tinha a pele cetrina manchada pela doença e pelo desleixo, e tremia visivelmente. Não vinha com os filhos. Vinha sozinho. Descia os degraus do cais de carga lentamente, fazendo soar as botas contra o cimento. Bom dia, Dom Rogério disse. Não lhe disse pai. Esse título, Tim Rossei, perdido anos atrás. O ancião levantou a vista. Ossos ouros, antes ferozes, estavam nublados por cataratas e, pior ainda, pela derrota. Olhou para mim, depois olhou para as instalações gigantescas, os caminhões de distribuição novos, o pessoal que esperava ordens. Parecia não compreender o que via. Helena. A voz era um sussurro áspero como folhas secas arrastadas pelo vento. Disseram-me que aqui vendiam ovos baratos. Arquei uma sobrancelha. Mesmo na miséria, o orgulho do velho tentava morder. Aqui vendemos qualidade, Rogério. E não é barata, mas suponho que não veio comprar uma dúzia para o pequeno almoço. O ancião deu um passo, vacilante, e quase caiu. Por puro instinto fiz o gesto de o ajudar, mas parei. Ele endireitou-se sozinho, respirando com dificuldade. A fazenda, começou a dizer e quebrou-se-lhe a voz. O banco leva menos amanhã. Eu sei. Ouvi dizer que o leilão é ao meio-dia. O Roberto foi-se para o norte. Roubou-me a maquinaria antes de ir, continuou Rogério, cuspindo as palavras com amargura. O Andrés está na prisão por dívidas de jogo. Estou sozinho, Helena. Tiraram-me tudo. Cruzei os braços sobre o peito. Não lhe tiraram nada, Rogério. Deitou-o fora. Desperdiçou em arrogância e em filhos que criou para serem inúteis. Não me fales assim, tentou gritar ele, levantando a bengala. Mas o gesto carecia de força. Foi patético, como uma criança fazer uma birra. Sou o teu pai. Sou o patrão de El Roble. Era o patrão. Corrigi com frieza. Agora tá de pé na minha terra, na granja caolha, e aqui a patroa sou eu. Rogério olhou em redor como se procurasse uma saída, mas só viu prosperidade alheia. Os olhos enturam-se-lhe de lágrimas de impotência. Vim pedir-te que fales com o banco, balbuciou finalmente, quebrando a última barreira da sua dignidade. Dizem que tens dinheiro, que tens influência. Se tu avalizares a dívida, poderias salvar a casa. Soltei uma gargalhada breve e seca. Quer que salve a casa de onde me expulsou como um cão? Foi um erro, chorou o ancião, caindo de joelhos no pó. A imagem foi brutal. O grande patriarca ajoelhado perante a filha que desprezou. Estava cego. Perdoa-me, por favor. Perdi tudo. Não tenho onde dormir amanhã. Os empregados olhavam a cena atônitos.
Lucas aproximou-se de mim e pegou-me na mão, olhando para o avô com curiosidade e medo. Olhei para o homem que estava aos meus pés. Lembrei-me do dia em que me atirou a galinha velha. Lembrei-me do frio da primeira noite na guarita. Lembrei-me da fome de Lucas. Podia destruí-lo. Podia dizer-lhe para se ir embora. Deitar-lhe os cães como ele ameaçou fazer comigo. Tinha o poder absoluto naquele momento. Mas então olhei para as minhas próprias mãos. Mãos fortes, criadoras. E dei-me conta de que o ódio era um peso que já não precisava de carregar para subir mais alto. Levante-se, ordenei. Rogério soluçou, sem se mover. Que o sei, levante, repeti com autoridade. O ancião obedeceu, tremendo, apoiando-se na bengala. Aproximei-me dele, invadindo seu espaço pessoal. Cheirava a remédio velho e a suor rançoso. Olha para ti, disse suavemente. Estás a colher o que semeaste. Pedras e solidão. Helena, filha, escuta bem. Não vou avalizar a tua dívida. Essa fazenda está podre desde os alicerces e merece cair. O rosto de Rogério desfez-se numa careta de terror puro. Então vais deixar-me na rua? Dei meia volta e caminhei uns passos em direção ao pavilhão principal. Vem comigo, disse. O ancião sagou-me, arrastando os pés lavá-la até a entrada do curral original. Aquele que tinha construído com lixo e rede velha. Tinha-o conservado intacto como um monumento, no meio da modernidade da granja. Lembra-se do que me disseste há 5 anos? Perguntei, acariciando o poste de madeira velha. Rogério baixou a cabeça. Disse que voltasses para o teu galinheiro. Assenti. Disseste-me, volta para o teu galinheiro porque esse é o teu lugar. E tinhas razão. Abri os bracos, abarcando com um gesto tudo o que me rodeava. Os pavilhões de grão reluzentes, as carrinhas, os empregados, os hectares de verde. Este é o meu galinheiro, Rogério. Aqui está o meu galinheiro. Construí-o com a galinha velha que desprezaste. Essa galinha dou-me de comer quando tu me negaste o pão. Rogério olhava de olhos esbugalhados. A ironia era tão pesada que quase se podia tocar. Eu não sabia que tinhas essa força, admitiu num sussurro. Não sabias, porque nunca me olhaste. Só vias o que querias ver, uma mulher fraca. Tirei um talão de cheques do bolso traseiro, escrevi um valor rapidamente, arranquei a folha e estendi-lhe. Rogério pegou nela com mãos trêmulas. O que é isto? Perguntou, olhando para os zeros. São 50.000 pesos, disse. É suficiente para pagares um quarto decente no asilo de idosos do povoado durante 1 ano e teres comida quente. O asilo. Rogério pareceu ofendido por um segundo. Eu sou Rogério. És um idoso sem casa e sem família que te queira. Cortei brutalmente. Aceita ou deixa. É mais do que me deste. Estou a dar-te dignidade. Tu deste-me lixo. Rogério olhou para o cheque. Depois olhou para mim. Pela primeira vez houve um relâmpago de respeito genuíno nos seus olhos opacos. Por quê? Perguntou. Porque me ajudas depois do que fiz? Suspirei e senti que um nó que levava no peito desde havia 5 anos se soltava finalmente. Eu perdoo-te, Rogério. Mas não te confundas. Aproximei-me dele e olhei-o fixamente nos olhos. Perdoa-te para me libertar a mim. Não para te salvar a ti. Não quero que o teu veneno continue a viver no meu coração. Já não és o meu problema. És apenas uma má recordação que hoje decido esquecer. Rogério baixou o olhar, envergonhado até a medula. Guardou o cheque no bolso como se queimasse. Obrigado, murmurou. Agora vai-te, disse, virando-me. Tenho uma empresa para dirigir. O ancião assentiu, deu meia volta e caminhou em direção ao carro destroçado. Parecia mais pequeno, mais encurvado, mas também, de alguma estranha maneira, aliviado. Ligou o motor e o carro afastou-se, levantando uma nuvem de pó, saindo da propriedade, saindo da vida de Helena para sempre. Fiquei a olhar para o caminho vazio. Lucas aproximou-se e abraçou-me pela cintura. Estás bem, mãe? Passei a mão pelo cabelo do meu filho. Respirei fundo. O ar cheirava a terra molhada, a grão e a sucesso. Estou melhor que bem, meu amor. Respondi com um sorriso radiante. Estou liva. Nesse momento, Joana aproximou-se a correr com o telefone na mão. Dona Helena é o advogado do banco. Diz que o leilão da fazenda El Roble se antecipou para hoje à tarde. Pergunta se ainda está interessada em licitar pelas terras.
Olhei para onde o meu pai se tinha ido. Depois olhei para as minhas próprias terras, que já me ficavam pequenas para tanta produção. Os meus olhos brilharam com uma determinação nova. Diz que sim, Juana. Respondi com voz firme. Diz para preparar os papéis. Vou comprar o roble. Vai viver na casa grande, patroa? Perguntou Juana emocionada. Não, disse. Vamos demolir a casa grande, preciso desse espaço. Vamos construir o centro de distribuição avícola maior do estado. Sorri. Está na hora de aquele lugar produzir algo mais que arrogância. Virei-me e caminhei de volta em direção aos meus empregados. Os meus passos ressoavam fortes e seguros sobre a terra que tinha conquistado. O ciclo tinha se fechado. A humilhação tinha se transformado num império. E eu, a mulher da galinha velha, era agora a rainha indiscutível do vale. O tempo é o único juiz que não aceita subornos. E no Vale de São Lourenço, o tempo tinha ditado a sua sentença definitiva. Tinham passado 15 anos desde aquela tarde em que comprei as terras do meu pai para demolir a mansão do orgulho. Agora, onde antes se erguia a casa grande, cheia de sombras e rancor, havia um jardim imenso, cheio de árvores de fruto e bancos de madeira, onde os empregados almoçavam ao sol. Não havia muros altos, não havia cães de ataque, só havia portas abertas e o som constante da produtividade feliz. Caminhava pelos corredores de vidro do edifício central do grupo avícola, a caolha. Já não vestia botas de borracha manchadas de lama, embora as guardasse com carinho no armário. Usava um fato de alfaiate cor creme, que realçava o meu cabelo, agora completamente prateado e apanhado num coque elegante. Aos meus 50 e poucos anos, irradiava uma autoridade tranquila, aquela que só tem quem atravessou o inferno e regressou com água para os outros. Parei em frente ao janelão do meu escritório no 3º piso. Dali podia ver a extensão do meu império. E era verdadeiramente um império. O que começou com 3 galinhas num curral feito de lixo, era agora a cooperativa agroindustrial maior do país. Os números eram de tontear, mas eu conricha-os de memória. Não por avareza, mas porque cada número representava uma vida mudada. Produzíamos 500 mil de ovos orgânicos por dia. Exportávamos para 4 países do continente. Mas o número que mais me importava não era o dos lucros, que superavam os 200 milhões de pesos anuais. O número que me enchia os olhos de lágrimas era o da minha folha de pagamento. Meu família, 1000 pessoas que tinham trabalho digno, segurança social, creche para os filhos e um salário justo. A maioria eram mulheres, mães solteiras, como fui eu, a quem a vida tinha tentado esmagar. Senhora Alana, a voz da minha secretária Tairumi dos pensamentos. O auditório está cheio. A cerimônia de graduação vai começar. Assenti e desci ao vestíbulo. Hoje não era um dia de negócios. Era o dia da graduação da primeira turma da Escola Técnica Lucas e Helena, uma instituição que tinha fundado para dar educação gratuita aos filhos dos meus trabalhadores e aos jovens do povoado. Ao entrar no auditório, 300 jovens puseram-se de pé e aplaudiram. O som foi atorador, como uma chuva torrencial de gratidão. Subi ao palco. Ali estava Lucas, o meu filho, aquele menino que se escondia atrás das minhas saias, que dormiu com fome no chão frio de uma guarita. Era agora um homem de 24 anos, alto, forte, com os olhos bondosos da mãe e a inteligência afiada de um líder. Lucas tinha se formado com honras como engenheiro agrônomo no estrangeiro, mas tinha voltado no dia seguinte para tomar as rédeas da operação técnica da empresa. Lucas sorri-me e seduziu-me ao microfone. Olhei para a multidão. Vi Dona Chole na primeira fila. A anciã tinha agora 90 anos. Estava em cadeira de rodas, muito enrugada, mas continuava viva. Cuidada, como uma rainha numa casa que lhe tinha comprado, com enfermeiras 24 horas. Tinha-lhe cumprido a promessa. Enquanto eu tivesse, a Chole não faltaria nada. Respirei fundo, aproximando-me do microfone. O silêncio fez-se absoluto. Há muitos anos, comecei. E a minha voz ressoou clara e potente. Um homem diz-me que o meu valor era igual ao de uma galinha velha e doente. Disse-me que voltasse para o meu galinheiro, porque esse era o meu lugar. Houve um murmúrio na sala. Todos conheciam a lenda, mas ouvi-la da minha boca sempre arrepiava a pele. Esse homem não sabia que, ao desprezar-me, estava a dar-me o presente maior da minha vida. Deu-me a oportunidade de descobrir quem eu era realmente. Baixei o olhar para as minhas mãos. Essas mãos que tinham limpado estrume
que tinham carregado pedras, que tinham curado animais. Construí este lugar não com dinheiro, mas com fome. Construiu com o desespero de uma mãe que não tinha o que dar de comer ao filho. E aprendi algo que quero que vocês, graduados, levem hoje no coração. Fiz uma pausa, olhando nos olhos dos jovens. O mundo vai dar-vos muitas vezes que não valeis nada. Vão fechar-vos portas, vão atirar-vos sobras. Mas ouçam-me bem, ninguém pode decidir o vosso valor mais que vocês próprios. O lixo de uns é o tesouro de outros. Eu peguei numa galinha desenganada e a minha até que me deu ouro. Vocês devem fazer o mesmo com as vossas vidas. Amem as vossas cicatrizes. Amem as vossas origens humildes, porque é aí que nasce a verdadeira força. Os aplausos estouraram de novo, mais fortes que antes. Alguns choravam abertamente. Lucas aproximou-se e abraçou-me, sussurrando-me ao ouvido. Conseguiste, mãe. Conseguiste tudo. Mais tarde, quando a festa terminou e o sol começava a pôr-se, tingindo o céu de violeta e ouro, caminhei sozinha até o jardim central. No meio do parque, protegido por uma estrutura de vidro temperado, havia algo que destoava da modernidade do lugar. Era o velho curral. Tinha ordenado trasladar tábua por tábua e arame por arame, aquele primeiro refúgio miserável, onde tudo tinha começado. Estava ali intacto, com o teto de chapa oxidada e os postes tortos. Dentro do recinto de vidro, sobre um pedestal de mármore, havia uma estátua de bronze, em tamanho natural. Não era uma estátua de Helena nem do pai. Era uma estátua de uma galinha magra, com uma postura digna a olhar para o horizonte com um só olho. A placa dourada na base dizia a caolha, que me ensinou que, enquanto a vida, a capacidade de dar, apoiei a mão sobre o vidro frio. Pensei no meu pai, que tinha morrido havia 8 anos no asilo. Sozinho, mas em paz, tendo-me pedido perdão uma última vez. Eu tinha pago o funeral, um enterro digno que ele não merecia, mas que eu precisava de lhe dar para fechar o ciclo da minha própria humanidade. Pensei nos meus irmãos, que continuavam a viver vidas cinzentas e vulgares na cidade, a trabalhar para outros, tendo perdido a oportunidade de serem parte de algo grande pela sua própria soberba. E pensei na mulher que fui, aquela Helena assustada, expulsa, humilhada. Olha onde estamos, menina, sussurrei ao vento. Olha o império que fizeste com a tua galinha velha. Uma brisa suave moveu as folhas das árvores. Ao longe uva-se o cacarejar longínquo das novas gerações de aves, um som que para outros era ruído, mas para mim era a sinfonia da vitória. Tirei do bolso um ovo, um fresco que tinha apanhado naquela manhã, na minha visita aos pavilhões. Senti-o morno na mão, a mesma quentura que senti naquela primeira noite de desespero. Sorri. Já não tinha medo da fome, já não tinha medo do frio. Tinha transformado a dor em poder, a humilhação em legado e a solidão numa família de 1000 almas. Virei-me e caminhei de volta em direção ao edifício, onde Lucas me esperava para rever os planos de expansão para a Europa. Caminhava de cabeça alta, projetando uma sombra longa e forte sobre a terra, que finalmente era minha. O pai tinha me deixado uma galinha velha para zombar. Eu tinha devolvido ao mundo uma lição eterna. Não importa o pouco que te deem, mas a grandeza do que tu constróis com isso.